Ele disse assim: papai, o senhor pode ir? E ele disse: filha, mas está vermelho o sinal. Ela disse: mas o vovô passa aqui todos os dias. Então imagine você, o vô dizendo para ela que ela precisava respeitar a lei de trânsito. O que ele não estava se apercebendo é que ele estava criando um padrão na mente dela, uma imagem na mente dela, que há momentos que o semáforo não precisa ser respeitado, que a luz vermelha pode ser violada. E isso nós muitas vezes não nos preocupamos com essas incoerências que vivemos. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês algumas orientações que Paulo deu a Timóteo, um jovem, assim como alguns dos jovens que estão aqui, e adolescentes. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Estas orientações Paulo transmitiu a um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo era alguém que fazia parte da sua equipe. Paulo o escolhera para fazer parte da sua equipe quando ele passou em Listra. Se você depois quiser ter essa informação mais assim fidedigna, você pode ir em Atos capítulo 16, a partir do verso 1. Na segunda vez que Paulo passou naquela geografia, as pessoas tiveram a liberdade de dizer assim para Paulo: Paulo, nós conhecemos aqui um jovem talentoso, um jovem que tem futuro. E o texto vai dizer que as duas cidades, tanto de Listra quanto de Derbe, elas deram bom testemunho do jovem Timóteo. Falaram para Paulo, e eu fico imaginando que ao Paulo receber o currículo e as qualificações daquele rapaz, Paulo ficou impressionado como um jovem que era filho de uma mãe judia, mas que o pai era grego, tinha uma fé tão autêntica e tinha um testemunho tão louvável. E Paulo quis conhecê-lo. Eu fico imaginando Paulo fazendo uma entrevista de empregos com Timóteo. Alguém aqui teve o prazer de já ir numa entrevista de emprego? Jovem, seu primeiro emprego. Você chega desajustado, você não sabe o que vão te perguntar, você não sabe o que você tem que investir, você não sabe como responder para impressionar, para ser contratado. A primeira entrevista de emprego, ela é mais uma tortura para quem está indo do que uma alegria, porque você não sabe como vai se comportar diante do entrevistador. Quais são as perguntas que ele vai fazer? Aí você fica lá tentando olhar na internet, você pergunta a outras pessoas que já foram, só que o entrevistador é outro. Não tem como você saber o que a pessoa vai te perguntar. Você pode imaginar, mas eu fico tentando, criar uma imagem na minha cabeça. Aquele jovem diante de Paulo, e Paulo falando para ele: olha, eu tenho interesse que você faça parte da minha equipe, só que a minha equipe é itinerante. A minha equipe fica viajando, ela não tem um lugar fixo. Você não vai ter um endereço assim que você possa dar sempre para as pessoas. Por quê? Porque a cada 3 meses, a cada 6 meses, 1 ano, você vai ter que mudar de endereço. Você topa o desafio de andar e conhecer vários lugares e pregar a palavra? E você tem Timóteo aceitando o desafio. E Timóteo fazia parte da sua equipe. E é por isso que quando você olha para o texto que agora Paulo está escrevendo a ele, essa é uma carta pastoral. Paulo está escrevendo e comunicando-se com ele. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram o prazer de escrever uma carta.
Eu sei que quando a gente pergunta e a galera levanta a mão, a gente já está revelando a idade, né? Porque a juventude, os adolescentes aqui, essa galera da década de 90 para lá, ninguém mais utilizava esse recurso aí para se comunicar. A gente passou a usar outras coisas, né? Hoje, que não se usa mesmo, né? A gente usa bem menos, mas naquele tempo era a maneira mais fácil de se comunicar e mais usual e mais tecnológica daqueles dias. E a orientação de Paulo era interessante. Ele vai dizer assim: Timóteo, você é um jovem, mas não permita que, pelo fato de você ser jovem, você seja desrespeitado. Não permita que, pelo fato de você ser jovem, você seja ignorado e tratado com indiferença e com desrespeito, e que as pessoas não deem a você e a sua liderança a credibilidade. Mas para isso, ele lembra de que respeito, ele não é comprado, ele é conquistado. Confiança é assim também. Não sei se você já reparou, depois que se quebra a confiança, você não tem uma banca, você não tem nenhum aplicativo que você possa utilizar para recuperar, a não ser o tempo. E muitas vezes a gente quer dar carteirada. Não tem como. Timóteo fazia parte da equipe porque ele dava um bom testemunho diante das pessoas. Ele foi chamado por causa disso, e Paulo está lembrando de que ele precisava lembrar das características que o fez fazer parte da equipe, e que o fez ser percebido e indicado pelas pessoas. E eu acho tremendo, porque a primeira coisa que ele vai dizer, ele quer olhar o texto com você, volte aí no texto, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, o que ele diz? Torna-te padrão, modelo dos fiéis. É aqui que vem a ideia do culto da vida. Por que no tempo? Porque observe que a orientação de Paulo a Timóteo, ela não era apenas para o jovem Timóteo, ela é para todos nós que professamos crer na palavra e servir a Jesus. Paulo está dizendo para ele: Timóteo, você precisa ser exemplo. Mas ele classifica que tipo de exemplo. Porque exemplo todos nós somos. Todos nós que aqui estamos somos exemplos de filho, somos exemplos de mãe, somos exemplos de pai, somos exemplos de profissional, todos nós somos exemplos de servo de Deus. A questão é que ele não para aí. Ele diz: torna-te exemplo ou padrão. A palavra que aparece aí para aqueles que gostam da língua grega é a palavra tipos. É a mesma palavra que aparece lá quando Deus apareceu para Moisés e disse: olha, você deve fazer um santuário conforme o tipos, o modelo que eu te mostrei no monte. O que é um tipo? A expressão que ele utiliza, exemplo, é aquilo que pode ser replicado. Mas se você pegar mais ao pé da letra, no sentido semântico, é uma cópia autêntica daquilo que está sendo replicado, ou um molde. As costureiras que estão aqui vão entender um molde. Os pedreiros e carpinteiros que estão aqui vão entender um gabarito. Aqueles que já fizeram telhados de casa vão entender uma garga para você colocar as ripas na mesma distância, de maneira padronizada. Quem já trabalhou em empresas grandes, multinacionais, você vai entender. Linha de produção tem qualidade e padrão de tamanhos de peças. Por quê? Porque é um molde, é um modelo. Só que agora ele vai dizer que este molde, este modelo, esse paradigma tem que ser uma cópia impressa de quem? Da pessoa de Jesus Cristo, diante das pessoas. Porque é dos fiéis. Não é qualquer tipo de exemplo que ele está dizendo que eu preciso ser e que você precisa ser. Eu preciso me tornar um exemplo, um padrão de pai. Eu preciso me tornar um padrão de mãe para a sociedade. Eu preciso me tornar um padrão de filho para a sociedade. Eu preciso me tornar um padrão de jovem para a sociedade. Mas que tipo de jovens? Eles jovens fiéis a Deus. Porque exemplo todos nós somos. Agora,
A pergunta é: que tipo de exemplo você não serve? Os seus vizinhos sabem que tipo de exemplo você serve. Se você mora em apartamento, o síndico sabe que tipo de exemplo que você é. Se você mora em casa, os vizinhos da direita e da esquerda sabem que tipo de exemplo que você é. Se você trabalha, os seus colegas de trabalho sabem que tipo de exemplo que você é. Se você é um exemplo de um funcionário dedicado e comprometido ou de um funcionário enrolado que desrespeita a empresa e os colegas de trabalho. A pergunta é: que tipo de exemplo? Eu não sei se você já parou para pensar que a maior crise da nossa sociedade é por falta de referências. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, você quer ser respeitado, Timóteo? Timóteo, você quer que as pessoas olhem para você e respeitem quem você diz ser? Então você precisa ser uma referência. E ele vai dizer em quais áreas ele precisava ser um exemplo. Gente, esse é um dos textos lindos da Bíblia, que para os nossos dias, a nossa juventude, os nossos adolescentes, pais e pessoas de mais idade precisavam refletir sobre ele. Paulo está falando a Timóteo, mas ele está falando para jovens cristãos que têm a missão de levar a mensagem do advento em todo mundo em nossa geração, que tem a responsabilidade de ser um jovem pelo jovem, um jovem pela igreja e um jovem pelo seu semelhante. Como é que a gente consegue cumprir essas responsabilidades e atribuições? Observe, a escritora americana chamada Ellen Goldwyn, na sua obra Caminho a Cristo, página 111, ela diz assim: os filhos de Deus são chamados para serem representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Assim como Jesus nos revelou o verdadeiro caráter do Pai, nós devemos revelar Cristo ao mundo que não o conhece, nem conhece o seu amor, nem a sua eterna e compassiva misericórdia. Quem é que tem a atribuição de revelar? Somos nós. Agora a pergunta: as pessoas que estão convivendo com a gente, que tipo de caráter nós estamos revelando de Deus? Através das minhas atitudes. Porque a minha vida é um culto, e você está pregando na sala de aula como professora, você está pregando na sala de aula como aluno, você está pregando na empresa como CEO, você está pregando na empresa como funcionário, você está pregando como administrador, você está pregando como um esportista. Em qualquer área você está pregando. A questão é que tipo de mensagem você está pregando. Mensagem de ódio ou mensagem de amor? De indiferença ou de cuidado, de atenção e de compaixão? E aqui vem as 5 áreas que eu quero rapidamente falar com você, de maneira breve, pontual, objetiva. Ele vai dizer que a gente precisa ser exemplo, que nós precisamos ser um padrão, que a gente precisa ser um modelo. E a primeira área que ele vai dizer é aquela que a gente menos utiliza. Olha aí o texto, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te um padrão, que eu já disse, que é um exemplo, um modelo, a cópia de Cristo. No que? Ele vai dizer na palavra. Gente, Salomão vai dizer que onde há muitas palavras há muitos erros. Na boca que há muitas palavras há muitos erros. E hoje você há de concordar comigo que os maiores problemas que são experimentados pelas famílias é por conta da língua. Os maiores problemas que assolam a humanidade é por conta daquilo que falamos. É só você olhar a crise política que nós estamos vivendo. Por conta do quê? Um homem lá fala uma coisa errada, se coloca de maneira inadequada, a bolsa de valores cai. Quem gosta de economia é só olhar o poder que a palavra tem para levantar ou para derribar. É por isso que, se você for em Provérbios, capítulo 18, verso 21, Salomão, sendo usado por Deus, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aí Paulo está orientando a Timóteo: Timóteo, você precisa ser um exemplo, uma cópia de Cristo nas suas palavras. A pergunta é: que tipo de palavras eu preciso falar para que as mesmas possam ser dignas de imitarem a pessoa de Jesus Cristo? Dê uma olhadinha, se você for comigo rapidamente, em Efésios capítulo 4, está atrás aí um pouquinho. Opa, eu vou pedir para o meu amigo aqui segurar, eu não posso perder esse livro da Bíblia, mas ele se deslocou aqui. Se você puder só guardar, e daqui a pouco eu pego de volta. É Colossenses, não é Efésios, então eu vou usar assim. Mas eu acho que não dá certo. Efésios capítulo 4, se você ler comigo o verso 29.
Rapidamente, o texto diz assim, olha. Amém aí? Amém. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça a os que ouvem. Gente, esse texto de Paulo é tremendo. Há conversas que são condenadas por Deus. E ele vai dizer que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Só aquilo que é bom para a edificação das pessoas. Então, Deus está condenando palavras mentirosas, palavras com duplo sentido, palavras obscenas, palavras impuras, blasfêmias. Deus está dizendo que esse tipo de linguagem, elas não podem fazer parte da minha vida e da tua, jovem. Não podem fazer parte dos meus posts. E eu não posso curtir nas mídias sociais, lá no feed, eu não posso colocar coisas que elas são contra as orientações de revelação da palavra. Eu não sei se você sabe, eu creio que saiba, porque você é mais informado do que eu na tecnologia, porque você já nasceu imerso na tecnologia. Toda vez que você curte algo, você está dizendo eu concordo e apoio. E eu defendo. Como é que você vai curtir algo que a pessoa está falando palavrão? Ah não, mas é só uma brincadeira. Aí você usa o status do seu WhatsApp para pregar uma mensagem que está denegrindo as pessoas, fazendo pouco caso das pessoas. Ei, eu e você precisamos ser exemplos na palavra. E da minha boca não pode sair nada que não edifique. Se vai machucar a pessoa, se vai denegrir a pessoa, se vai diminuir o outro, por que vai dar lugar no seu vocabulário esse tipo de linguagem? Você está pregando uma mensagem incoerente, porque ao mesmo tempo que você diz que é cristão, as suas palavras dizem que você não é. E por que a gente precisa cuidar com isso? Por uma razão simples. Se você for comigo rapidamente em Mateus capítulo 12, abra aí Mateus 12 e entenda. A mensagem não é para repreender, para orientar. Mateus capítulo 12, se você ler comigo a partir do verso 36, olha o que o texto diz. Jesus falando sobre essa questão, a importância de nós nos atentarmos para essa orientação. Mateus 12, a partir do verso 36, o texto diz assim: 12, a partir do verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Há um bom motivo para você cuidar com as suas palavras. E você sabe que a gente mais fala do que ouve. Então, a gente precisa cuidar. E aqui tem uma questão interessante. Por que a gente precisa cuidar das palavras? Porque as palavras podem nos justificar ou podem nos condenar. Agora, lembre-se que no capítulo 12, verso 34, aí que antecede, diz que a boca fala do que o coração está. O que me preocupa é que a gente não para refletir nisso. Vou contar para vocês, vou confessar um pecado aqui. Não tem ninguém gravando, né? Brincadeira. Estava eu, Cátia e Laila. Gabriel ainda não tinha voltado para casa. Nós estávamos em casa e brincando com a Laila. Ela olhou para a mãe dela e disse: mamãe, a senhora está doida? A Laila tem 3 anos. Falei: aí nós fomos perceber que em uma brincadeira que estávamos fazendo com ela, ela captou que eu brincando com a Cátia, eu usei essa expressão: Cátia, para de ser doida. Sabe o que a gente fala na brincadeira? Ela ouviu e ela reproduziu. Então muitas vezes a gente quer repreender o filho, mas aquele que o incentivou, o treinou para fazer o que ele está fazendo, ou falar o que ele está falando, foi nós, pais. O que Jesus está lembrando a gente? Que a boca fala do que o coração está cheio. Qual é o problema das nossas palavras? É que a palavra revela aquilo que está no interior. E por que hoje, e nos nossos dias, as nossas amizades precisam ser cuidadas? Porque elas revelam. As pessoas com as quais você anda, o tipo de assunto que você aborda, demonstra do que você está cheio. Esse é um problema. Paulo fala para Timóteo que você precisa cuidar com as suas palavras. Precisa ser um exemplo com as suas palavras.
Segunda coisa que eu quero avançar com você. Se você voltar lá, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele vai dizer: torna-te o padrão dos fiéis na palavra, mas ele usa uma outra expressão. Ele vai usar a expressão no procedimento. Essa expressão envolve a nossa vida dentro e fora da igreja. A palavra grega para procedimento significa modo de vida, comportamento em geral. Nossa vida será um reflexo da nossa comunhão pessoal com Jesus. Torna-te o padrão dos fiéis, ou seja, ele fala na palavra, no procedimento, na nossa conduta. Se você pegar uma tradução mais atualizada, na nossa conduta. E eu fico pensando, quando a gente vai tirar a habilitação, as pessoas nos chamam do quê? De condutor. Quem é o condutor do carro? É aquele que está conduzindo o carro. Que tipo de comportamento ele tem na direção do carro? Tem gente que tem uma condução irresponsável. Tem gente que tem uma condução assim, muito agressiva. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, sabe, na maneira como você conduz a sua vida, na maneira como você administra o seu comportamento e as suas ações, você precisa lembrar, você precisa ser exemplo, padrão, modelo. As pessoas estão olhando para a maneira como você conduz a sua vida. Então quer dizer que aquilo que nós ouvimos hoje nos nossos dias, meu corpo, minhas regras, não funciona para crente. Porque o corpo não é seu, as regras também não são suas. Se você é crente, você reconhece que o corpo é de Deus, é morada do Espírito, e você precisa seguir as regras de Deus, não as suas regras. E eu vejo que ele fala: não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Ninguém tem nada a ver com aquilo que eu posto nas mídias sociais. Ah, não tem? Então, você esqueceu de um tipo de uma coisa básica. Você precisa ser exemplo. Esses dias eu falava sobre isso com um jovem, e ele me perguntou assim: pastor, por que a igreja se preocupa tanto com aquilo que eu visto, os lugares que eu vou? Eu falei: mas você acha que é só a igreja? Ele falou: eu acho que é só a igreja, pastor. Eu falei: você tem certeza? Eu falei: eu tenho certeza. Eu falei: deixa eu mostrar para você uma incoerência. Vamos supor que você fosse um jogador de futebol, e você foi contratado para jogar no São Paulo. Só que, no seu dia de folga, você quer ir na feira comer um pastel, ou você quer ir no cinema assistir ali um filme que está em alta. Aí você vai lá e veste a sua camiseta do Corinthians, e você vai assistir um filme ou comer um pastel na feira com a camiseta do Corinthians. Mas você é jogador de qual grupo? De qual time? Do São Paulo. O que você acha que a diretoria vai falar? O que você acha que os torcedores vão dizer? Ele: pastor, não pode, né? O jogador do São Paulo não pode vestir uma camisa do Corinthians quando ele está... Eu falei: não, mas ele está de folga. Mas ele continua sendo jogador do São Paulo. Olha aqui para mim, jovem. Você de folga na praia, você no cinema, você em qualquer lugar que você estiver, você continua sendo daquele a quem você se entregou ali. Isso é igual casamento. Se você estiver de folga e não estiver na companhia da esposa, você continua sendo da esposa. Se você estiver na praia, você continua sendo propriedade da esposa. Se você estiver na quadra de esporte, jogando vôlei, você continua sendo o marido da... Não existe nenhum lugar, a menos que você rompa com o compromisso que você fez diante do altar. Senão, em qualquer lugar que você estiver, você tem satisfação a dar a pessoas que você disse sim no altar. E tem gente que não entende isso. Não, pastor, a mídia social é minha. Então, se você não fosse de Jesus, era sua. Mas se você é de Jesus, ela não é sua. Ela é um púlpito onde você precisa pregar. E por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que, hora ou outra, a gente está... Enquanto o pessoal está cantando aqui, ou alguém está pregando, a gente faz um vídeo. Já vi gente né? Pastor, está adorando a pessoa. Não, a gente vai postar nas mídias sociais, a gente vai pregar o evangelho. Aonde? Nas nossas mídias. Tem tanta gente que ouve a pregação. No período da pandemia, eu contraí o Covid e eu fiquei 15 dias em casa. E eu tinha que fazer uma escolha. Eu fico 15 dias me lamentando que eu estou com Covid, ou 15 dias eu fico pregando. Eu abri meu Instagram não, Facebook, e eu comecei a fazer lives. Gente, tinha dia que tinha mais de 150 pessoas ao vivo nas minhas lives. E eu pregando a palavra de Deus. Quando chegou no final, eu recebi uma mensagem de um moço lá de Rondônia,
dizendo assim: pastor, o senhor não sabe o quanto as lives do senhor fizeram diferença no meu. O que ele não sabia é que eu estava com Covid. O que eu não sabia é que enquanto eu estava pregando, minha cabeça estava doendo. Mas ele disse assim: olha, o senhor não sabe o quanto as suas mensagens fizeram diferença no meu. Se Jesus não nos fizer mudar de endereço, eu nunca vou encontrar esse homem e dar um abraço dele. Mas ele me agradeceu. Passou um tempo e me mandou uma mensagem: pastor, por causa das mensagens e da fé que foi restaurada, ouvindo as suas pregações, meu batismo está marcado. Amém. Depois ele mandou a foto. Eu tenho foto. Ele sendo batizado no mar. Ele foi para um lugar onde tinha água abundante e ele foi batizado. Aí ele mandou a foto: pastor, só para que o senhor saiba, hoje eu tenho a mesma fé que o senhor tem, eu defendo os mesmos ideais que o senhor defende. Amém. Tem mais ou menos uns 4 meses que eu falei com ele. Ele falou assim: pastor, eu estou sendo obreiro da associação romana. Gente, que coisa linda, extraordinária, através do que? Das mídias. Você está pregando, filho. O seu Facebook, o seu Instagram não é teu se você é de Jesus. Ele é apenas uma extensão do púlpito da igreja. Assim como a minha vida é sua. Mas ele não para por aí. Ele diz que a gente precisa tornar o padrão na fé. Gente, eu fico impressionado quando ele diz que a gente precisa ser um padrão de fé. Tem uma crise, quem são os primeiros a se desesperar? São aqueles que não têm fé. Começou um problema com o presidente dos Estados Unidos e o pessoal lá da Rússia. Teve um outro mais perto do Irã, né? Começaram a se alfinetarem. Alguns perguntaram: pastor, será que agora é o fim do mundo? Ele está confiando que o fim do mundo vem através da intervenção humana. Esqueceu que é através da providência divina. E o mundo não vai se acabar. São os ímpios que serão destruídos e não a terra que nós estamos morando. Ela só será purificada. Exemplo de fé. Problemas que a gente enfrenta, dificuldades que a gente passa. Aí eu me lembro e eu quero compartilhar com vocês, jovens, que estão lá na galeria. Olha para cá para a gente ler. Daniel capítulo 3, versos 16 ao 18. Nós temos 3 jovens da idade similar de vocês, vivendo em Babilônia, longe dos pais, longe dos amigos, longe do templo, longe da doxologia e da oração. Mas sabe de quem eles não estavam longe? Eles não estavam longe de Deus, dos seus princípios. Levantaram diante deles uma estátua. E eles foram até onde eles podiam ir. Eles foram até a planície de Dura. E ir na planície não é pecado. Então eles foram até lá. Havia ali, eles prepararam ali um momento de adoração e consagração da estátua. Eles foram. Quando todos se curvaram, eu fico imaginando que tiveram alguns que ficaram de cócora. Você sabe que ficar de cócora é uma das posições mais ridículas que tem. Não sei se você já tentou ficar. Você não tem coragem para ficar em pé, mas você também não é covarde o suficiente para abandonar completamente. Então você fica assim, ó. Você nem fica tão perto para não ser identificado com Jesus. Mas você também não se distancia muito para dizer assim: ele abandonou Jesus. Mas você também não se aproxima muito para dizer assim: ele é um deles. Você se lembra de alguém que fez isso? Pedro. Ele passou a olhar Jesus de longe, jovem. Sabe quando você olha Jesus de longe? É que nos negócios Jesus não entra. No namoro Jesus não entra. Nas suas viagens Jesus não entra. Só entra você e as suas vontades carnais. Você não abandona. Você não tira do seu Instagram que você é cristão. Você até ouve músicas cristãs. A única coisa que você não é cristão. Pedro foi se assentar na roda dos escarnecedores. Foi o primeiro lugar que ele negou Jesus. Se ele não era um deles, por que ele foi se aquecer na fogueira feita por eles? Os 3 jovens, eles não se curvaram, ficaram em pé. Nabucodonosor mandou chamá-los, porque tiveram ali uns caguetas. Alguém conhece a expressão? Falaram assim: olha, tem aí uns judeus aí que o Senhor classificou, que o Senhor colocou sobre as províncias. Então, sabe, o Senhor promoveu eles. O salário deles dobrou. Mas eles não fizeram pouco caso do Senhor. Nem aos seus deuses adoram. Nabucodonosor mexeu com o ego dele, ele manda trazer os meninos. Os meninos chegaram. E Nabucodonosor, a primeira pergunta de ego ferido: é de propósito que vocês fizeram o que vocês fizeram? Em outras palavras: vocês têm alguma coisa contra mim? Eu ajudei vocês são escravos aqui. Eu usei de misericórdia de vocês, de bondade de vocês, e é assim que vocês me agradecem?
imaginando que um deles, a Bíblia não fala, a gente agradece, a gente reconhece, mas uma coisa que a gente não reconhece é que você e a sua imagem é Deus sobre você. A gente só adora o Deus. Então nem precisa tocar música de novo. Não se deu ao trabalho de chamar os músicos e colocarem para tocar. Não precisa não, porque a gente não vai se curvar. Ei, jovem, sabe o que o diabo vai fazer com você na faculdade? Ele vai tentar te dobrar na coletividade. Mas quando ele não consegue na coletividade, o coordenador do curso vai chamar você na sala dele para questionar você, para dizer para você, você quer de fato se formar aqui? Então você muda seu comportamento, porque a gente não vai mudar as nossas disciplinas. Sendo pastor lá na Vila Musita, Faculdade Municipal, São Caetano do Sul. Uma ovelha minha fazendo não vou lembrar. É como se fosse farmácia, biomedicina. E eles colocaram o estágio dela para a sala. Ela foi lá falar, tentou falar. Pensaram se a gente não. Fizeram chacota dela. Fizeram pouco caso dela. Quando ela passava, eles ficavam fazendo gracinha com ela. Mas não sei se você sabe, nós temos uma lei que nos ampara, que foi assinada. Não é para lembrar da pessoa como política, mas da maneira como ela nos ajudou. A Damares foi quem fez essa lei. E ela ligou para a Damares. Ela veio falar comigo e eu falei, só tem um jeito. Não, eles disseram que aqui essa lei não tem poder não. Eu falei, não tem, então liga para a Damares. E ela ligou para a Damares. A Damares ligou, o rei ligou. Ficaram bravos. Mas sabe o que me deixou impressionado? Uma jovem de 18 anos, sabendo a quem ela adora e no que ela serve. Eu sei que eu estou falando para jovens e adolescentes que estão aqui. Você vai numa entrevista de emprego, o salário é bom. Mas você vai ter que negociar um dia da semana, um dia que você vai negociação. Eu sei que eu estou falando para jovens que estão aqui, que você vai ter propostas boas, para você ter reconhecimento de status. Mas você vai precisar negociar. Então, você precisa lembrar, você precisa ser um exemplo de fé. Fé não é Hebreus 11, verso 1. Eu sei que é um texto lindo para definir fé. Mas na verdade, Paulo, que nós queremos que foi ele que escreveu, se você olhar, o capítulo 11 de Hebreus vai ter 26 reflexões, dizendo assim, pela fé. O que a fé levou aquelas pessoas a praticarem como estilo de vida? Primeiro deles, ele vai dizer, pela fé, Enoque ofereceu o melhor sacrifício, mais esplêndido sacrifício diante de Deus do que Caim. Um jovem, pela fé. Ele abriu mão da sua vontade para fazer aquilo que Deus pediu. E assim você vai ter 26 refrões pela fé. O que esses homens e mulheres, jovens, escolheram a partir da fé que eles diziam ter? A minha pergunta é, você diz que tem fé? Até que ponto o seu comportamento é condizente com a fé que você professa ter? E por fim, e aqui eu termino. Ele vai dizer assim, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, aí nos expressão. Ele fala também na pureza, mas em função do tempo a gente vai deixar para outro momento, né? A gente marca outro. Eu volto só para falar sobre essa palavra. Essa requer uma mensagem toda, mas o exemplo do amor. Sabe que eu não sei se você já parou para refletir, mas o amor, ele é aquilo que nos identifica. O amor é o distintivo do cristão. A marca de um jovem, de um líder, a evidência mais eloquente de que ele é nascido do céu e que ele serve a Deus é o amor. E é por isso que quando você vai em João capítulo 13, verso 34 e 35, ele diz assim, eu termino com isso e o povo vai cantar. Diz assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Aí ele diz, nisto saberão todos que
vós sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe qual é a característica que difere se nós servimos a Deus ou não? Não é se você guarda o sábado. Que difere se nós servimos a Deus ou não? Não é se você não mata uma pessoa. Que difere se nós servimos a Deus ou não? Não é se você não chama o nome de Deus em vão. O que nos diferencia na sociedade é se você ama enquanto os outros tratam com diferença. É se você respeita os diferentes, embora você não concorde com eles. Por quê? Porque o estilo de vida é diferente. Você tem que amar, você tem que respeitá-los, mas você não precisa ser conivente com o comportamento inadequado e rebelde que eles têm. Nós somos identificados pela maneira como nós, sabe, ser um exemplo dos fiéis do amor. Presta atenção que eu vou dizer. Se você esqueceu de tudo, jovem, e você que está aqui nessa manhã, eu não tenho dúvida se Deus me mandou aqui para dizer isso para você. Ninguém pode amar mais o diferente do que você, no trabalho com você. Ninguém, jovem, pode amar mais um vizinho que liga o som alto, que estaciona no portão da sua casa, do que você. Ninguém pode ser mais compreensivo do que você. Ninguém pode ter mais misericórdia do que você. Ninguém pode ter mais compaixão do que você na faculdade ou na escola. Ninguém pode dar mais chances e acreditar que através do poder de Deus as pessoas são transformadas do que você. Ninguém pode amar mais. Sabe por quê? Porque Deus espera que você seja um exemplo, um padrão. Nenhum pai e nenhuma mãe pode receber mais respeito, mais amor, mais compreensão do que a sua mãe, do que o seu pai. Nenhum pai pode ser mais respeitado do que o seu pai, como um jovem adventista. E se for desbravador que carrega um lenço no pescoço, que diz que reconhece, né, que carrega um canto novo no coração, que anda com reverência na casa de Deus, que é cortês e obediente, ninguém pode ser mais respeitoso na escola do que você, desbravador, porque você fez um compromisso com a igreja, a sociedade e com Deus, de carregar aquele lenço em seu pescoço. Eu sei que eu estou falando para jovens coletivos. Eu sei que eu estou falando para adolescentes que são exemplos de pais. Eu sei que eu sou exemplo de filhos. Eu sei que eu estou falando para pais que são exemplos. Eu sei que eu estou falando para avós que são exemplos. A minha pergunta é: que exemplo você está sendo? Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque esta é uma manhã de correção de rotas. Essa é uma manhã de reformulação de destino. Essa é uma manhã onde nós teremos a oportunidade de dizer para Deus: Deus, eu estava sendo um mau exemplo como pai, eu estava sendo um mau exemplo como funcionário, eu estava sendo um mau exemplo como marido, eu estava sendo um mau exemplo como gestor, mas nesta manhã, Deus, eu escolho abrir mão das minhas vontades para fazer a tua vontade e para ser um padrão segundo o coração do Senhor. Amém. Eu quero ver quem é o padrão. O Senhor está aqui, o administrador está aqui, que vai dizer para Deus nesta manhã: Deus, o Senhor pode contar com a minha administração, porque ela vai revelar o caráter do céu para aqueles com os quais eu me relaciono e eu me. Eu quero ver qual vai ser o jovem que vai dizer nesta manhã: Deus, o Senhor pode confiar em mim, que a partir de hoje meus pais vão receber amor, respeito, vão ser bem tratados, porque eu vou ser um exemplo de filha, de filho. Nenhum filho no prédio onde eu moro, nenhum filho na rua onde eu moro vai amar e vai respeitar mais os pais do que eu. Você está disposto, marido, a fazer um compromisso com Deus? E você pode até não ser o melhor marido a partir de hoje, mas se você vai se esforçar e vai fazer o seu melhor. Como que vai cantar na canção? Eu gostaria de desafiar você, que gostaria de ter uma nova experiência na Deus, que gostaria de dizer para Deus: Deus, eu estou cansado de viver essa vida sem direção. Eu quero viver o padrão que sou eu. Eu quero colocar a minha vida em tuas mãos. Eu quero viver de acordo com a revelação da tua palavra. Eu quero pedir a unção do Espírito, a condução do Senhor,
quero que a vida seja uma vida que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Eu quero saber quem é o bebê corajoso, jovem ou adolescente, e vai dizer assim: pastor, essa é a minha oração, pastor. Não é porque o senhor está falando, é porque eu quero servir e adorar a Deus com os meus dons, e eu quero glorificar o nome de Deus lá onde eu estou, na faculdade ou na escola, que as pessoas